Oi pessoal, oi, muito feliz, né? Hoje é um sábado, então eu vou estudar para as provas, né, da faculdade. E no geral a gente precisa, né? Mas antes eu quero ler uma palavra de Deus, né, que fala ao meu coração, em nome de Jesus, para dar seguimento, né, aos estudos. Inclusive, eu amo a Bíblia, a palavra de Deus. É o manual do fabricante, né? A gente depende. E essa aqui é da Purpose. Eu gosto muito dela. Ela não é a de anotar, né? Eu gosto da configuração dela. É muito linda. E aí, eu irei ler lá em Tiago, em nome de Jesus. Vou começar aqui do versículo 1. Amém. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Meu Deus. Porque as provações, foi como eu falei no outro vídeo, quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, isso significa que a gente vai passar por provações. Mas as provações produzem perseverança. E a perseverança, como fala aqui, deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Porque tem coisas, nós precisamos ser aperfeiçoados por Deus. Nós somos moldados pelo olheiro, né? Pelo oleiro. Nós somos moldados como vasos de barro, né? Aperfeiçoados, para estarmos ali, como posso dizer, querendo ou não, é um amadurecimento espiritual. Deus nos permite para que a gente seja moldado, para que a gente seja lapidado por Ele. E que não venha nos faltar coisa alguma. Porque a gente vai estar onde a gente deve estar, no centro da vontade de Deus. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Por isso que é importante nós sermos constantes em tudo que a gente for fazer, seja na igreja, seja nos estudos de uma faculdade, no trabalho, em tudo, em casa, em tudo. Porque a nossa natureza humana é de deixar as coisas lá, começar uma coisa e não finalizar. Então, Deus ele nos chama para ser constantes na presença dele, né? E receber do Senhor exatamente a nossa necessidade, que a gente precisa. E quando a gente pedir sabedoria a Deus, que seja sabedoria divina, a sabedoria que vem de Deus, não a nossa sabedoria, né? Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre, pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva do sol. E seca a relva. Então sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos, porque na palavra de Deus diz que quão difícil será um rico entrar no reino de Deus. Porque o rico, ele não que é errado a pessoa ser rico, mas é errado colocar o dinheiro, as riquezas acima de Deus. E é o que muito acontece. Tudo que a gente coloca acima de Deus não vem, tem a palavra correta para isso, é vaidade, tudo que a gente coloca acima de Deus. Mas quando a gente coloca Deus acima de todas as coisas, independente da condição de cada um, o que vai permanecer é a presença de Deus em nossa vida. Por isso que a gente deve ser constante, a gente deve ser como aquela flor que brilha, aquela flor que floresce. A gente tem que nos permitir deixar Deus trabalhar em nossa vida para que a gente floresça, né? E aquela beleza que vem do Senhor permanece em nossa vida, que é o brilho do Espírito Santo. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam.
Quando tentado, ninguém deve dizer sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então, as tentações vêm da carne também, né? O inimigo, ele trabalha naquela tentação ali que cada um tem, porque o inimigo, ele sabe as fraquezas de cada um. Por isso a gente deve estar nos renovando, né? Perseverando na presença de Deus, nos revestindo da palavra de Deus, né? Para que a gente não venha cair na tentação do mal, em nome de Jesus. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo, né? Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera morte, porque tudo começa com um pontinho, uma brechinha, né? Através daquela brecha desenvolve, e isso se torna um pecado, e do pecado se consumar gera morte. A morte que está falando é a morte espiritual. Por isso que a gente deve estar nos revestindo das coisas espirituais, buscando as coisas do alto, né? Buscando no trono da graça. E a cada dia nos purificar e nos santificar, estar em santidade diante de Deus. Meus amados irmãos, não vos enganeis, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra de verdade para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Então, toda boa dádiva vem lá do alto, vem do Senhor, porque a gente não é bom. Nós não somos bons, né? Somos todos pecadores, falhos, buscando a perfeição em Jesus, que é perfeito. Então, toda boa dádiva vem do Senhor, as luzes, né? Vem do alto, vem do alto. E Deus, ele não muda. Na palavra diz que passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece, ela permanecerá. Então, foi segundo a vontade de Deus que ele nos gerou pela palavra da verdade, né? Com a criação perfeita, porque Deus nos criou para ser imagem e semelhança dele. Meus amados irmãos, tende certeza disto: todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Então a gente deve nos livrar de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que quer nos tirar da direção de Deus, né? E não dá lugar à ira, não dá lugar ao pecado, não dá lugar a brigas, a contendas, né? Mas permanecer o fruto do Espírito, o domínio próprio, a mansidão, o amor, a paz. Por mais difícil que seja, mas a gente deve permitir, né? Nos permitir que o Espírito Santo nos conduza. Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, quando a gente tem o fruto do Espírito, por mais difícil que seja, a gente não vai dar lugar à carne. A gente vai se tornar mais espiritual, em nome de Jesus. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. A gente não deve só ouvir a palavra, mas praticar. Se a gente ouvir aquela palavra que está na Bíblia, né, a nossa intimidade com Deus, na igreja, a gente deve praticar, não só ouvir. Porque se a gente só ouvir, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Mas quando a gente pratica, isso quer dizer que a gente ouviu e a gente vai receber aquilo de Deus e a gente vai ser obediente a Deus. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e da lei da liberdade, nele persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Por quê? Quando a gente pratica a palavra de Deus, a gente não esquece. A gente sabe o que é correto e o que é errado. A gente sabe o que nos conduz à vida e o que pode conduzir à escuridão. Então, a gente deve ser ouvintes, lembrantes, né, não esquecidos, e perseverando todos os dias. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração, e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Então, assim, na palavra, né, aqui em Tiago mesmo vai dizer que a língua é um membro pequeno capaz de abençoar e de amaldiçoar. É através da língua que tem contendas, que tem fofocas, que tem palavras lançadas. Então a gente deve ter a sabedoria de guardar, né, a nossa fala em certos momentos e pedir sabedoria a Deus, para que o que a gente venha falar não seja da nossa carne, mas que seja do Espírito, né? E é a gente também é a gente viver o amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E poder ajudar, estender a nossa mão aos necessitados, às pessoas que precisam,
mesmo que a gente não tenha algo para dar, mas só uma palavra, uma oração é o suficiente, porque Deus, ele opera milagrosamente. Quando a gente confia no poder de Deus, quando a gente crê, né, que o Senhor Jesus, ele pode fazer e ele vai fazer, é isso que importa. Porque quando Pedro estava ali, né, ele viu aquele homem na porta, né, da Formosa, do Templo Formosa, e ele não tinha nem prata nem ouro, mas ele tinha a oração, ele tinha a cura através de Jesus na vida daquele homem, e foi exatamente o que aconteceu. Em nome de Jesus. Agora eu vou estudar. Agradecer a Deus pela palavra, né, e que a gente venha ouvir essa palavra e praticar a palavra de Deus, né, e ter cuidado e não dar lugar à carne, mas se tornar espiritual cada dia mais, e não se importar com comentários, porque a gente está aqui para agradar a Deus, não ao homem. Né? Que Deus me abençoar, né, nos estudos, me dá sabedoria em tudo que eu for fazer, em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou terminar algumas anotações de meios de impugnação. Nesse momento eu estou escrevendo um pouco sobre a legitimidade para propor a ação rescisória. E aí tem algumas informações aqui, eu vou terminar de anotar. E aí tem outro, para poder terminar de anotar, e dar prosseguimento ao estudo. Olhou o climatizador, né?